E aí, vamos falar do caso aí, do Glauber, agente secreto Glauber, desmascararam o nosso agente secreto, sacanagem, bicho. Porra, o cara tá eu já sabia dessa parada, já sabia já há um tempo já. Sabe, desde 2022. Porque, assim, você conhece pessoas em comum e tal, mas eu vi que ele nunca falou nada, ele sempre foi um cara super discreto, você até falava que era policial penal, até falava assim, pô, maneiro, né, cara, pô, bacana, o cara é da ABIN, pô, e o pessoal... Eu até estranhava o fato da ABIN, deixar um agente ficar tão exposto, assim, exposto que eu digo assim, na mídia e tudo, né? Aí até pensando assim, pô, será que é o disfarce, né, bicho? O cara, assim, o que eu imaginei? Falei, pô, ele tava no concurso, não sei o quê, já devia ter o podcast, isso é o que eu imaginei, tá? Quando ele foi pra BIM, ele falou, cara, eu já tenho um podcast, não sei o quê, não, mantém um podcast e só não fala que você trabalha aqui com a gente, porque, pô, passa batido, né? Passa batido pra caramba. Quem imaginar que o Glauber era um agente secreto e tal. Mas aí eu fiquei curioso com o seguinte, aí a Globo pega e aí sai na notícia no jornal. A BIM vai, abre processo disciplinar contra seu agente. Falei, caramba, bicho, mas porra. G1, né, cara? Falei, porra, meu irmão. Porque aí nego fala, a Globo divulgou. Não, pra Globo divulgar, porra, a BIM teve que contar isso pra alguém. A BIM falou ou seja, algum agente da BIM, alguém vazou pra Globo que o cara trabalha na BIM. Mas assim, cara, eu particularmente também não conheço a estrutura da BIM. Não sei se o Glauber era um agente secreto de campo, tal, não sei o quê, ou se fazia parte de um outro setor ali mais administrativo. Não tinha necessidade também desse disfarce. Rômulo, você que é o meu oráculo, Rômulo, o que estava acontecendo que surpreendeu todos os espectadores, né, de podcast policial? A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, como é que tá a cabeça dos policiais? Porque segundo aquele episódio, os comentários que o Glauber fez depois daquele episódio com o Capitão Dantas, parece que ele tem uma câmera no estúdio, né? Uma câmera que filma o estúdio com áudio. Não, tem imagem gravada aqui. Ou seja, ele grava todo o bastidor, né? Aquela conversa informal que nós temos aqui fora. Eu imagino como está a cabeça de todos esses profissionais que foram lá, políticos, policiais do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, Renato 38, essa galera toda, como é que está a cabeça dessa galera, sabendo desde ontem, foi ontem que foi divulgado, que o Glauber é da BIM. E aí eu quero desfazer algumas injustiças cometidas contra o Glauber Mendonça, né? Nesses últimos dias. Eu quero começar com um vídeo que as pessoas, muita gente começou a comentar, mas esse vídeo me chamou a atenção porque são pessoas sem qualquer qualificação na área da segurança pública para fazer esse tipo de comentário aí. Calma aí. Enfim, eu estava assistindo um vídeo ontem e o pessoal falou assim, você sabia que o Glauber, do Fala Glauber, é da BIM, o cara se assusta e tal. E aí ele começa a falar sobre o Glauber. Tá pronto? Bota o vídeo. Queria perguntar se você sabia disso. O Glauber é agente de inteligência da ABIN? Que eu assisti alguns episódios do Fala Glauber, ele sempre disse que era agente penitenciário. O Renato 38 foi lá e me disse, não, ele é agente penitenciário. Não é agente penitenciário. Ele era policial penal federal. Quando vocês forem comentar, dá uma levantada nos nomes adequados, porque eles lutaram pra caceta pra ter esse nome. Ele era policial penal federal. Não era agente penitenciário. Segue. Eu perguntei, a profissão ele é policial? Não, é agente, sujeito que fica lá na cadeia, no presídio, né, trabalha na segurança ali. Sujeito que fica lá na cadeia é vagabundo. O Glauber e todos os outros policiais penais, eles são policiais que têm uma atribuição diferente da Polícia Civil, da Polícia Militar. Ele estava ali, e todos os outros policiais penais federais, em sua grande maioria em presídio de segurança máxima, fazendo uma atividade policial. Não são agente penitenciário, nem são os caras, sujeito que fica ali na prisão. Então, essa galera, quando for comentar, dá uma estudada, uma estudada mínima. Né? Eu participei de um debate outro dia aí na Jovem Pan,
A pessoa falou lá que a PM do Rio de Janeiro tinha 14 mil policiais. Falei, pô, será que ela não levanta o mínimo antes de começar a bostejar para um montão de gente? Vai. Do complexo prisional. E ele, inclusive, já deu várias declarações. Eu não era seguidor, não sou seguidor, mas eu fiquei azoado com essa informação. A ABIN diz que ele é técnico de inteligência e já abriu um processo interno porque ele estava alegando afastamento por questões de saúde, mas fazia o canal do YouTube normalmente, como muitos outros. Acho que o meu comentário sobre essa notícia é a indagação. Você sabia, ouvinte, que ele era agente, segundo a matéria aqui do G1, da Globo News, ele era agente da ABIN, técnico de inteligência? Eu não sabia disso, não. Paulo, misturou um monte de coisa. Porque existe o agente de inteligência, o agente técnico de inteligência, o oficial de inteligência e o oficial técnico de inteligência, que era o caso do Glauber. Que é o caso, né? Tem um colega que está falando aqui que ele era agente técnico de contabilidade. Não, ele é oficial técnico de inteligência. A especialidade dele é que é contabilidade e a gente vai chegar lá. Pode seguir esse vídeo até o fim agora. Eu sabia, Timóteo, ele falou, eu não sabia. Vanessa, você sabia disso? O Glauber eu já conhecia, né? Não, conhecia ele, mas não sabia que ele era da ABIN, não. Isso pra mim é uma grande novidade, né? Realmente, até pela própria exposição que a qual ele se propõe. Estranho, né, véio? Tem um canal aí com 3 milhões de inscritos, ele tem uma repercussão grande na mídia. Eu realmente achei bem estranho, não sabia. E ele é um canal bom, inclusive. Ele Novidade. fazia. Eu gosto. Você sabia que ele era da ABIN? Não, sabia não. Técnico de inteligência da. Sabia não. A gente secreta. Ele foi o que mais. No início aí, o que mais ventilou o Renato. Era até engraçado que o Renato falava. Ele ficava, calma, rapaz, calma. Pera aí, que tá. Até ficava difícil pra ele raciocinar. Assim, que o Renato saía metralhando tudo. Foi um dos primeiros canais que eu vi realmente uma entrevista completa com o 38ão. Ah, foi o dele. Eu gosto do podcast. Aí, ó, tá vendo? Eu acho. Então vamos lá. O Glauber Mendonça, que era um garoto de São Gonçalo, concurseiro, como vários outros, como você que está em casa de repente está assistindo esse programa, é um concurseiro, queria sim se enveredar pela carreira da segurança pública. Fez alguns concursos e acabou passando primeiro para o DPEM, que é a Polícia Penal Federal. E ali exercia suas atividades. Normalmente ele era um policial penal federal. Mas antes disso, antes de conseguir se enveredar pela carreira da segurança pública, ele foi auxiliar administrativo ou algum cargo administrativo na UF ou na UFRJ. Não me recordo agora, mas numa dessas universidades. Conquistou seu primeiro cargo federal ali. Continuou estudando, passou para o DPEM, e, algum tempo depois, fez o concurso para a ABIN. Fez o concurso em 2018, se eu não me engano, e começou a trabalhar em 2022 para 2023. Coisa assim. Só que a função do Glauber, como apresentador de podcast, não interfere em nada na função que ele faz na ABIN. O Glauber não é um oficial de inteligência, ele é um oficial técnico de inteligência. E aí eu fui lá dar uma olhada na estrutura da ABIN, lá eles têm os seguintes cargos: oficial de inteligência de nível superior, oficial técnico de inteligência, também de nível superior, agente de inteligência de nível médio e agente técnico de inteligência de nível médio. Então a gente precisa se ater à função do Glauber. Mas antes disso, é importante salientar que na descrição do canal Fala Glauber, pelo menos até ontem, anteontem, estava lá, policial penal. Isso é ruim. Isso é ruim, porque se ele faz uma colocação mal feita ali, as pessoas vão interpretá-lo como sendo um policial penal, e isso vira contra a polícia penal. Se não for o jogo jogado, ou seja, se não for algo que tenha sido previamente combinado com as duas instituições, eu não acho razoável, mas ele mantinha lá policial penal. Desde quando eu e o Rafa sabemos que o Glauber faz parte dos quadros da ABIN? 2022 para 2023. Porque nós conhecemos muitas pessoas em comuns. E por que vocês nunca falaram isso? Porque a gente não tem intenção de prejudicar ninguém. Se ele não fala, não sou eu que vou falar. Até porque você ser oficial técnico
de inteligência, ou ser oficial de inteligência, é um cargo que muito leva honra para a pessoa que conquistou o cargo ou até para os familiares da pessoa. É ou não é um baita de um cargo? O cara tinha esse cargo, ele não ostentava o cargo. Eu, como trabalhei 2 anos numa agência de inteligência aqui no Rio de Janeiro, não divulgava isso para ninguém, entendi que, por essa mesma razão, ele não fazia essa divulgação. Quando as pessoas me falaram, eu mesmo falei, pô, não é possível? Porque o Glauber outro dia foi comprar um carro e me pediu para fazer a consulta dos veículos. Eu fiz por fontes abertas, né, por mecanismo de fontes abertas e tal, para ele adquirir o tal veículo lá e tal. Eu falei, pô, se ele fosse da BIM, né, igual as pessoas estavam falando para a gente, ele não ia pedir para eu consultar essa placa. Mas, enfim. E aí nós descobrimos que o Glauber era da BIM. Mais de uma pessoa falou, inclusive uma das pessoas que falou com a gente, falou assim, não, meu irmão, inclusive, é do mesmo concurso dele, tu lembra disso? Meu irmão do mesmo concurso que ele e tal. Eu falei, pô, maneiro, boa sorte. E achei maneiro pra caceta, assim, de coração. Eu achei, pô, maneirão, porque trabalhar na inteligência é algo, assim, bem bacana. Eu gostei muito do período que eu fiquei lá. E onde começam as injustiças, que eu fui lá dar uma olhada, né, assisti o episódio ontem do Little Boy, lá no Glauber, eu vi que o chat estava bombando isso. E as pessoas chamando o Glauber de X9, chamando o Glauber de Glaubin, né? Glauber, mas a BIM. Quem falou isso onde? No chat. A galera, muita gente falando que ele era X9, que ele era cagueta, que ele era X9 do Lula e tal. Vamos lá. O que faz um oficial técnico de inteligência? Tem lá suas especialidades. No caso do Glauber, era contabilidade. O que o Glauber fazia eram funções meramente administrativas. Controle da contabilidade da instituição, de repente, análise de dados e microdados que são pertinentes para algum relatório de inteligência. O Glauber não era oficial de campo, não era um espião, um agente. Ele era um oficial técnico de inteligência, que faz funções meramente administrativas. Então, era basicamente o setor administrativo, é o setor administrativo mesmo. Inclusive, trabalhou durante bom tempo em home office. Em algum momento, o Glauber entra com uma licença médica. Algumas pessoas que conhecem o Glauber, inclusive algumas que trabalharam ou trabalham lá com ele, dizem que foi uma licença médica para tratamento psicológico ou psiquiátrico. Na polícia acontece isso toda hora, você sabe disso, né? O policial vai lá, mas perde porte de arma, tem uma série de restrições, mas não perde salário. Eu não sei se foi esse o caso do Glauber. Ele, inclusive, nesse episódio ontem com o Garotinho, ele falou que no momento certo ele ia falar sobre isso. Ele vai explicar muito melhor para vocês. Mas o fato é que ele estava de licença e continuava tocando o podcast normalmente, administrando o podcast, apresentando o podcast, fazendo react no podcast. E isso chamou a atenção do pessoal da BIM. O que causa tamanha estranheza? Sendo uma agência de inteligência que deveria guardar a maior discrição possível, alguém pegou e expôs para a imprensa. Então aí tem que ver. Lá no estatuto da BIM, porque quando se faz concurso para a BIM, se você não sabe, eu vou te falar agora, quando sai o resultado, as etapas do concurso, não sai o nome do candidato, sai o número da inscrição, para preservar a identidade dos agentes, né? Seja do agente, do oficial de inteligência, oficial técnico de inteligência, agente técnico de inteligência. Aí alguém vai e expõe para a imprensa que o cara é agente oficial técnico de inteligência, sem que a população saiba minimamente o que faz um. Porque podia estar um montão de pessoas preocupadas em relação a isso. Não porque as pessoas... Porque eu, como analista de inteligência, ou chefe de gabinete da inteligência, como fui algum tempo atrás, eu estou aqui no podcast, o que eu imagino? Que eu vou receber pessoas de boa índole e que não cometem crime. Então eu estou super tranquilo aqui no meu bastidor. Agora, se o cara é um criminoso e se sente à vontade para, nos bastidores, falar que, meu irmão, que desvia a carga roubada, que dá informação para... Sério, de coração. Se você está vendo esse episódio e fala assim, pô, vou lá,
Hoje eu não estou mais na inteligência, mas você certamente viraria um relatório. Então, a preocupação de muitas pessoas é justamente essa. Pô, será que o Glauber estava caguetando os outros para o Lula, para a BIM? Não. O Glauber com certeza não estava fazendo isso, até porque essa não era a função dele. Então, se a gente partir do pressuposto que a BIM se comporta de forma similar à Polícia Federal, em que o agente faz um tipo de função e o escrivão faz outro, diferente das polícias civis Brasil afora, em que o investigador e o escrivão se misturam em algumas unidades policiais, eu presumo que lá o oficial técnico de inteligência em contabilidade mexa com contabilidade ou outra coisa congênere, números, mexa com alguma coisa relacionada à matemática e cálculo. Aí deve ter técnico de engenharia e por aí vai. E é o oficial, esse oficial que é o espião, é o oficial de inteligência. Esse é o cara que vai a campo, que faz filmagem, enfim, que faz um monte de coisa legal que eu não posso falar metade para vocês aqui. E o agente de inteligência. Um é de nível superior e outro de nível médio.